pessoal, bem-vindos novamente. Vamos falar de material didático agora. Bom, o material didático que a gente utiliza nesse curso, o nome é International Express, e são 4 kits, né? Como a gente falou, o curso ele é dividido em 4 módulos, semestralmente, e cada módulo você adquire um kit. Cada kit vem livro didático, livro de exercício, um material complementar, um livro complementar, tem um dicionário e vem uma maleta, uma bolsa para notebook que é muito bonita. Inclusive, eu disponibilizei, você pode conferir aí alguns slides sobre esse treinamento que eu estou acompanhando aqui e eu coloquei uma foto lá dessa mochila aí de notebook, que tá linda. E é legal vocês terem isso daí também como material demo na escola, tá? Então, esses são os kits. Cada semestre ele vai utilizar um kit. Ele pode comprar o valor de um kit, né, para um semestre só, e comprando semestre a semestre, ou ele pode comprar o valor de 4 kits, onde ele vai ter um desconto bastante significativo, em média aí de uns 20%. Então, foi passado um e-mail aí para todos os parceiros, falando um pouquinho sobre o valor de material. Deem uma olhada, façam aí a tabela de preço de vocês. Deixe o kit, porque a opção é você comprar um kit, comprar para um semestre, comprar para um ano, ou seja, 2 kits, e a opção de você comprar para o curso todo. Faça com que o seu desconto para o curso todo seja bastante significativo a ponto dele se amarrar dessa forma, né? A gente sempre sugere contratos maiores, sempre sugere formas de segurar o aluno, dele não desistir, né, através de contratos e através até, nesse caso, de material didático, para que o aluno realmente pense 2 vezes se ele tiver que desistir, né? Já comprou todos os materiais, então a possibilidade dele ficar é maior. Inclusive, falando um pouco em desistência, ele é um curso que a gente quer minimizar bastante essa questão de desistência pela questão da flexibilidade, né? Então, sabemos que os alunos, a maior parte dos alunos, eles acabam desistindo porque perde uma aula, depois perde uma semana de aula, depois perde 15 dias de aula, aí o cara ele fica até sem graça de aparecer na escola, ele acha que já está perdido, ou ele chega na sala de aula e está perdido, e aí ele acaba desistindo do curso, acaba não vindo mais, e a gente que está nas escolas todos os dias sabe que isso acontece muito. Então, a ideia dessa flexibilização é justamente isso não acontecer. Ou seja, quando o aluno perdeu uma aula, a parte administrativa e pedagógica da escola, inclusive esse curso ele exige muita organização da parte administrativa e pedagógica da escola, porque a parte administrativa, que é da secretária ou mesmo a coordenadora pedagógica, tem que ligar para o aluno assim que ele perdeu uma aula. Olha, vamos supor que ele perdeu a aula de número 15. Olha, fulano, você perdeu a aula de número 15, eu vou ter essa mesma aula nas datas X, Y, Z. E aí ele pode optar, se tiver mais de uma turma, mais de uma data, em qual data que ele pode ter essa reposição de aula. Então, é um curso que exige bastante também atenção da parte administrativa e pedagógica, tá? Então, a ideia é com que a gente tenha desistências muito menores do que a gente tem normalmente com os cursos de adultos, né? Nós sabemos que adulto é o grande problema nosso de adulto, é justamente essa questão de desistências por falta de conciliar outras coisas da vida, né? Principalmente trabalho. Então, vamos estar sempre atento a isso para não perder aluno de jeito nenhum, tá? E logo agora no começo, comercialmente falando, amarrar ele aí em 4 semestres, pelo menos com a compra de material didático já imediata. Pode parcelar, né, a compra do material didático, ele pode parcelar, você pode fazer um plano interessante de parcelamento para ele, lembrando que a gente sempre sugere em 4 parcelas, né, mas você pode aí pensar em algum plano interessante de parcelamento.
tá? Então essa é a questão do material didático. Se você ainda não tem o material demonstrativo, por favor, peça o quanto antes, porque você tem que mostrar esse material enquanto você estiver falando com ele, né? Lembrando que a gente já falou algumas vezes sobre atendimento ao cliente. Toda vez que o cliente estiver na sua frente, que você estiver falando de metodologia, ele deve estar com um livro na mão, até para ele ver a qualidade, né, dos nossos materiais didáticos. Ele tem que pegar isso e, se você estiver falando do BLC, você tem que mostrar esse material, o material que a gente usa no curso para ele, tá bom? Bom, essa é a questão de material didático. Agora, falando um pouco de preço, de precificação. O que a gente sugere? Até para você fazer preço, você tem que levar em considerações alguns pontos. Primeiro, carga horária de curso. Segundo, número de alunos por sala. E terceiro, o intervalo de férias, né? Então, você tem que sempre pensar em todas essas questões quando você vai bater a questão preço, fechar o preço para um curso. Então, levando em consideração carga horária. A carga horária do curso, como eu falei anteriormente, ela é maior, né? Então, você tem 15 minutos de aula. Na verdade, semanalmente, você tem 30 minutos de aula a mais. Então, isso vai fazer com que o seu professor que dê esse curso ganhe mais por mês. Você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Como? Qual que é o seu valor hora-aula? Toda escola deve saber, num curso regular, qual que é o valor que você cobra por hora-aula no curso regular. Coloque meia hora a mais do valor hora-aula, é uma opção. Coloque meia hora a mais do valor hora-aula, mais uns 10, 20%. Que, como eu falei anteriormente, esse curso ele deve ser um pouco mais caro, levando em consideração o tempo de curso, que ele é muito menor, tá? Então, calcule o seu valor hora-aula, coloque mais meia hora por semana, ou seja, são 2 horas, se você, em média, por mês, 2 horas a mais por mês, mais de 10 a 20%, tá? Então, no montante geral, ele vai acabar sendo uns 40% maior o valor da parcela do que do curso regular. Vamos supor que você cobre aí do seu curso regular R$250, ele vai acabar ficando uns R$295 em média, tá bom? Se alguém tiver dificuldade em fazer, em chegar a valor de preço, você manda um e-mail para mim, eu ligo para você e a gente discute sobre isso, tá? Número de alunos por sala, ele tem que ser levado em consideração, uma vez que você não vai poder encher a turma de alunos, né? Você vai ter que colocar, aí em média, como eu falei, se você trabalha com 10, você vai ter que colocar uns 7, 8 alunos, deixando umas 2 cadeiras disponíveis para ter esse intercâmbio entre os alunos, entre as turmas. Então, você tem que considerar que o seu número médio de alunos vai ser 7. Por isso que o curso também precisa ter um pouquinho, o valor ele tem que ser um pouco maior. E também, por ser um curso focado para profissionais, a gente tem esse período de férias menor do que o curso regular. Então, sugerimos parar 15 minutos no mês de julho, né, que é onde todo mundo tem férias geralmente de um mês. 15 minutos não, 15 dias, desculpa. Então, pare 15 dias no mês de julho e no final do ano também, uma média de 20 dias, só dando um intervalo para o Natal e Ano Novo. E aí, você tem aí um total por ano de recesso, em média de 40 dias. Tá? Então, você tem que levar isso em consideração também, né? Porque o aluno ele vai acabar tendo mais carga horária no ano. Levando todos esses pontos em considerações, monte sua tabela de preço e, mais uma vez, se precisar de ajuda, conta comigo, tá? Tem que ser um curso mais caro por conta de todos esses diferenciais. Mas, se você for colocar na ponta do lápis o que ele gastaria do nível básico até o avançado, fazendo o nosso curso regular, e o que ele gasta, isso você pode fazer essa conta com ele. Olha, fazendo um curso regular, você iria fazer um investimento de tantos R$1.000. Nesse curso, que é um curso menor, que é um curso de 2 anos, você vai fazer um investimento de X reais. E aí você mostra para ele como o curso acaba sendo mais barato, mesmo as parcelas sendo um pouco mais altas, tá? Então, por tudo isso, você tem um argumento muito forte de vendas. Mais uma vez, vou dar uma parada, volto aqui para finalizar o nosso treinamento.